Bem, muito bem, você que está aí conectado no Silog, agora a gente está estreando uma novidade. Eu e o renomado jornalista de tecnologia, Carlos Aros, um dos maiores jornalistas do ramo da tecnologia do Brasil, eu estou tendo a honra de recebê-lo aqui no Siloga, para a gente inaugurar esse bate-papo, que ainda não sei como é que vai ser o nome, o Aros vai me ajudar depois a dar um título para Vamos isso, mas batizar. enfim, a gente vai dar uma batizada nisso. Mas estamos aqui, eu e o Carlos Aros, num papo que a gente pretende ter aí mais vezes. E hoje vamos falar sobre o lançamento do Galaxy Note 8. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o Carlos Aros pela disponibilidade na agenda corrida dele de estar aqui no Siloga. É um prazer recebê-lo aqui no Siloga, viu, Aros? O prazer é meu, né, Rodrigão? Você sabe que a gente compartilha essa paixão que é a nerdice do mundo tech. E outro dia eu estava conversando com o Nanete do Loop Infinito e chegamos à conclusão de que não somos nerds, nós somos geeks, que a gente se interessa mais pelo conceito. A gente não vai desmontar o Galaxy Note 8 para descobrir, a gente vai avaliar, vai ver como funciona, etc. É aquela coisa Mas nós somos todos geeks. Olha, isso aí dá um bom papo aí para depois Papo, também, né? viu? Dá um bom papo. Mas, enfim, a Samsung apresentou hoje, em Nova York, o Galaxy Note 8. Era um lançamento que estava sendo muito aguardado. E, sem trocadilhos, eu posso dizer que a Samsung fez uma apresentação explosiva, né, Aros? Você sabe que eu escrevi sobre isso hoje, eu comecei o texto e eu ia usar isso. Eu falei, não. Você não foi tão cara de pau assim. Mas eu fiz o seguinte raciocínio. Foi apoteótico. Aquele palco, ele dava até uma sensação estranha. Parecia que as pessoas no palco eram formiguinhas, né? De tão pequeno, aqueles telões gigantescos e tal. Mas o que me chamou a atenção foi o lançamento apoteótico. Eles levaram muitos jornalistas do mundo todo para lá. Vários colegas foram para lá para acompanhar em loco. Fiquei vendo as fotos do pessoal, todo mundo com as primeiras impressões, aquela coisa. Justamente com o objetivo de dizer, olha, vamos entregar para vocês um produto que é monstruoso, que é muito bom e que vai fazer você esquecer o Galaxy Note 7. E aí, no meio da apresentação, o DJ Rock, o presidente da divisão mobile, pega e para. Aí ele dá 2 passos para frente, o telão todo escurece e ele faz um parênteses, né? Mas nós não vamos esquecer do que aconteceu no ano passado. Vamos agradecer a toda a comunidade que trabalhou junto com a gente para corrigir os problemas. E é o seguinte, bola para frente. Pum, acende o telão de novo e vida que segue. Então, foi um lançamento, para usar a tua expressão, explosivo, mas que, de maneira nenhuma, tem como objetivo, pelo menos na minha leitura, apagar da memória das pessoas o Note 7. Até porque não vai ser apagado, porque até hoje as companhias aéreas avisam, olha, se você tiver um Galaxy Note 7, você não pode entrar no avião. Então, acho que foi explosivo porque é chegar com os 2 pés na porta, mas não para apagar o que aconteceu no passado, porque foi uma agada monstruosa, que não tem como ser apagada. Né? Cara, eu achei assim, sensacional essa primeira parte do Galaxy Note, falando do Galaxy Note 7, porque eu acredito que a comunidade da tecnologia estava mesmo esperando um posicionamento da Samsung de uma forma mais direta, né? Que foi o que a gente teve hoje. Então, claro, eles também estão ali vendendo o peixe do Galaxy Note 8, né? Não querem levar... Muito se cogitou, eu lembro, né, logo depois do Galaxy Note 7, da Samsung dar um fim no nome, né? Trazer o Galaxy Note com outro nome, né, um produto ali com as características da linha Galaxy Note, mas usar um outro nome por conta do que aconteceu com o Galaxy Note 7, né, que estava explodindo para o mundo afora. Se você estava em Marte nesse período e não sabe do que a gente está falando, o Galaxy Note 7, várias unidades deles acabaram explodindo, né, essas unidades, e a Samsung retirou de linha todas as unidades do Galaxy Note 7 que ainda estavam e não fabricou mais. Então, não fabricou mais, recolheu as unidades, eles fizeram o que eles chamam de refurbished,
eu não sei exatamente qual é a tradução para isso, mas eles Reembalado, né? recondicionaram. Isso. Eles pegaram essas unidades, identificaram o problema e era algo dentro da bateria. Então não vale entrar aqui no mérito técnico disso, mas o Sim. problema começava ali com a bateria. Eles quiseram dar um up na bateria para ela ser mais potente, aguentar, etc, e deu ruim. Só que o posicionamento da Samsung é o que me chama mais atenção. E lá atrás eu dizia, se a Samsung não conseguir conduzir isso de uma maneira transparente, de uma maneira honesta, ela perde a comunidade. E a Samsung fez. Com críticas e com problemas, óbvio, é uma empresa, tem capital aberto, tem milhares de questões envolvidas, mas eles pegaram, e eu até digo isso, eu escrevi um comentário para o blog sobre isso, e eles fizeram o seguinte, foram lá, assumiram o erro, pegaram o produto e tiraram do mercado. Ponto. Um prejuízo milionário. Depois eles pegaram essas unidades, submeteram a zilhões de testes, identificaram o problema e escancararam o problema para quem quisesse ver. A mídia especializada, e a gente acompanha a mídia especializada, e estou falando especializada, vocês não cobrem tech? Cobrimos, mas tem cara que cobre dentro do tech, o cara cobre mobile, o cara cobre smartphone. Sim. Esses caras foram a fundo. Reportagens e mais reportagens, os blogueiros indo atrás, investigando e tal, e mostraram o que aconteceu. A falha rolou, foi uma falha na bateria, assim. Ponto. Dito isso, feito o esclarecimento, o mercado sabendo, os consumidores sabendo, a comunidade, os caras que consomem a linha Galaxy, consomem os produtos da Samsung, sabendo do que rolou, eles pegaram e voltaram para a prancheta. Aí eles sentaram ali na prancheta e falaram, bom, agora nós vamos fazer um troço que vai acabar com tudo que deu de errado. E aí eles desenvolveram o Galaxy Note 8. É o melhor aparelho do mundo, é genial. Não sei, não peguei o aparelho, não usei. Tudo que eu estou dizendo é baseado nas especificações técnicas, no que eu li até agora. E nós estamos gravando pouquíssimas horas depois do lançamento. Então significa que as impressões elas estão vindo ali no calor do momento. Mas até aqui, até esse instante, o que a Samsung fez foi louvável. Soube conduzir o processo, não negou o que aconteceu, pegou o erro e disse, olha, vamos corrigir dessa forma. E eu não acho mesmo que o assassinato da linha Galaxy Note seria o caminho. Até porque os phablets da linha Galaxy Note sempre foram muito elogiados. Eram máquinas potentes e que não podiam ter um fim tão triste assim. Eles pularam, né? Do 5 para o 7, não teve o 6. O 7 morreu, então vamos considerar que não existiu para o mercado. E chegaram agora com o Galaxy 8. Então, vamos considerar 3 gerações em comparação com aquela última que estava no mercado, que era a 5. É um salto gigantesco, mas conduziram de maneira honrada, vamos dizer assim. Isso é muito, se a gente for entrar numa viagem meio cultural, isso diz muito sobre o que é a cultura asiática. Sim, verdade. E assim, uma coisa que eu achei interessante é esse, ainda ficando mais nesse lado emocional do começo e tal, foi que ele fez uma ênfase, o presidente lá da Samsung, é o presidente da Samsung, né, o DJ Cole? O DJ Raw, ele é o presidente da divisão mobile. Mobile, a Samsung exatamente. Tem divisão para dar com pau, né? Exatamente. E então, a ênfase no título, no texto dele, foi na comunidade que é fã do Galaxy Note. E ali, mais no final, ele mostra vários vídeos de algumas pessoas que acreditaram, tweets, pessoas que ainda com todo esse problema da combustão dos aparelhos, ainda acreditavam na linha Galaxy Note. Então, acho que a Samsung, a meu ver, nesse ponto, acertou o tom da comunicação. Agora, falando do aparelho, Aros, o que você sentiu? A Samsung trouxe novamente, com muita ênfase, o Infinity Display, que que ela já tinha colocado na linha Galaxy S, né? E ela trouxe também para o Note. O que você achou, assim, em termos, para a gente começar a falar de termos do design do aparelho? Cara, eu estava olhando as fotos e assim que eles divulgaram, começou o lançamento, etc., o portal de imprensa da Samsung liberou, uma porrada de fotos. Então tem imagem do aparelho para tudo quanto é gosto.
Mas você sabe que a gente vai fuçando, e aí eu fui atrás dos caras que eu sigo, que são caras que para mim são referências quando o assunto é fazer review. Eu, infelizmente, não tenho tempo para fazer tantos reviews quanto eu gostaria, você sabe disso. Porque eu gosto de ficar fuçando um aparelho e etc. Sim. Mas eu fui atrás desses caras. E aí eu comecei a ver as fotos deles, o hands-on, né? O cara pega o aparelho e tal, começa a mexer e tal. É bonito. Apesar de eu ser um cara crítico à tela infinita. Por Eu quê? acho Boa que pergunta. o design é muito bacana. Só que eu penso no seguinte, eu penso como usuário. Sim. Você não vai usar o aparelho, embora você diga, mas as capinhas melhoraram. Mas o grande ponto é, você vai pegar um aparelho desse, você não vai querer largar ele sem proteção. Então você vai, um aparelho que custa caro, a gente não sabe ainda o preço dele, mas vai custar caro, meu velho. Você vai colocar uma película, você vai colocar a capinha e pronto, já matou a tela infinita. Né? Então, eu penso ali como usuário, o cara que vai colocar no dia a dia, vai usar, vai estar com o aparelho no dia a dia. Aí você assume que você não vai colocar a capinha porque, mas ele foi feito para você usar dessa forma. Aí você vem o seguinte problema. Eu, pelo menos, sou desastrado. O meu do celular, aliás, eu tenho 2. E os 2 estão com as películas lascadas que eu derrubei no chão. Você derruba. Sabe quanto custa para arrumar a tela dessa, amiguinho? Nossa, uma bela grana, velho. Custa uma bolada. Cara. Então, pro usuário, pro cara que tá no dia a dia heavy user ali, eu não acho que seja funcional. É lindo. Cara, tô com uma outra tela aqui, tá aberta, eu tô vendo as fotos, ele é lindo, é sóbrio, né? São várias cores. O azul marinho me conquistou de verdade, tá? Agora, não é funcional. Por quê? Porque as pessoas, elas esbatem, as pessoas, elas... O Edge, por exemplo, que tem aquela tela curva, né? É pior ainda. É muito mais caro aquele display. Você trocar aquilo, velho, dá um rim. Agora, esse com a tela infinita é menos pior que o Edge. Isso é verdade. Sim. Mas ele ainda tem, eu acho que tem esse problema, porque a hora que você coloca uma película na tela infinita, você mata tudo ali. Você matou a beleza dele. E é meio que uma tendência agora, né? Essas telas, essas bordas. Sim, mas sabe por quê? Porque o que acontece? À medida em que os aparelhos foram crescendo, e eu conversei outro dia com um especialista em mercado, e ele falou assim, os aparelhos estão crescendo porque é uma demanda do mercado, etc, etc, etc. Eu falei, sim. Eu falei, e aí o que aconteceu? As aplicações foram exigindo isso. Então, uma das fotos que estão lá despretensiosamente colocadas entre as fotos de divulgação é uma foto de um cara jogando. O aparelho está até deitado, ele está na horizontal. Cara, é lindo. O jogo ocupa 100% da tela. Então, para você jogar é mais confortável, se você vai bater um texto é mais confortável, para você fazer a foto você tem um campo de visão maior. É outro papo. Sobre os botões. É o padrão Samsung de sempre, não tem muita mudança. Ok. A traseira, eu tendo a gostar da posição da biometria, do leitor biométrico. Ela está num jeito mais ergonômico ali. É a posição do dedo. Mesmo, né? É a posição do dedo indicador. Eu gosto. É o inverso do iPhone, que é com o polegar. Uhum. Então, eu gosto. Acho que fez uma composição bacana. Não é um aparelho muito pesado. Não é um aparelho desconfortável para usar. Eu vi na mão de algumas pessoas e achei interessante. É óbvio que é um tamanho de aparelho que você não vai segurar com uma mão só, você não consegue. Eu estou curioso com um detalhe, porque uma das coisas que essa tela infinita proporciona é a redução do tamanho do corpo do aparelho, porque você tem ali mais tela ocupando a parte do aparelho, a parte frontal do aparelho, então você consegue diminuir as bordas, você consegue ter uma tela de um tamanho grande numa área pequena, né? Eu não sei muito bem, então isso que eu queria saber. Eu não sei, ele está maior que o anterior? Ele é maior que o S8. A tela é maior que a do S8, o S8 já é grandinho. Mas eu acho que tem uma razão para isso. Ele vem com uma S Pen, né? Ele vem com a canetinha. Sim. Que é o Steve Jobs diria que é algo inútil, mas vem com a canetinha. E eles têm as aplicações de desenho e a tela grande facilita, né? Porque você vira uma pranchetinha na sua mão para você desenhar, você fazer anotações. Então eu acho que
O argumento deles é meio nessa linha. Para produtividade, a tela maior, essa tela são 6,3 polegadas, né? Essa tela maior, junto com a S Pen, vai facilitar muito. Assim, é um recurso que tradicionalmente já está junto com a linha Note, né? A S Pen desde o primeiro, lá atrás, que foi praticamente o primeiro phablet, se eu não me engano, foi a linha Note da Samsung, e sempre com essa pegada mais de produtividade e tal, coisa que agora até foi ampliada porque eles colocaram junto com a linha Note aquele DeX Station, né, que vai possibilitar você conectar o seu celular num computador, num monitor, com teclado ali e tal, e usar o seu celular num ambiente desktop, vamos dizer assim, algo que projeta a tela. Algo que posso afirmar, como Aros bem sabe, a Microsoft deu o pontapé inicial aí com o Continuum, né? Ok, não está muito bem feita essa solução da Microsoft, e a Samsung está começando aí, no S8 já tinha essa possibilidade, né? A Microsoft, sob essa perspectiva, merece um bate-papo só sobre ela. Acho que a gente não precisa falar mais nada. Mas eu queria acrescentar um ponto nessa história de renovação, etc., que é a seguinte. A Bixby foi lançada pela Samsung. Sim. A Bixby é a assistente virtual. E isso significa muito mais do que simplesmente dizer agora a Samsung chegou no mercado. Não. Isso mostra que a Samsung está atenta para a integração de toda a linha de serviços dela. Mostrando que a assistente pessoal ela atravessará, possivelmente, aí é uma leitura daquilo que outras fabricantes já fizeram, a Siri está no iPhone, está no Mac, está no iPad. A Cortana está no desktop, está no fone, finado Windows Phone. O Google Assistant está em todas as plataformas do Google, né? Todos os dispositivos do Google. Então, o que significa isso? Significa que a Samsung entendeu que a internet das coisas chegou e que ela precisava ter uma presença mais efetiva na vida das pessoas. E essa presença efetiva na vida das pessoas, qual é? É a assistente virtual. As assistentes virtuais têm ocupado, ainda que as pessoas não percebam, um espaço grande na vida delas. Então, eu entendo que foi um movimento, uma jogada muito interessante. Alguns dirão, eu não vou largar o Google Assistant, eu não vou largar. Em alguma medida, você vai estar utilizando ela porque eles vão começar a enfiar em tudo quanto é serviço. Do teu televisor Samsung, passando, sei lá o que mais a Samsung faz. Então... E falando disso, Aros, um ponto importante é que a Samsung, há um tempo atrás, tem insistido aí, de certa forma, com o Tizen, né, que é o sistema operacional para mobile, Sim. Eles colocaram também nas TVs, e pode ser também fruto dessa pesquisa da Samsung tentando entrar nesse mercado de uma forma, no mercado de software, vamos dizer assim, de uma forma mais parruda, né? Não, e eu acho interessante um movimento como esse, porque mostra o seguinte, que de forma cuidadosa espaços vão sendo preenchidos. Então, mas tudo se copia porque você não tem novidade. Não é. As marcas vão se apropriando e, sobretudo, em um período em que a evolução acontece numa velocidade tremenda, você vai fazendo adaptações. Nem tudo que a Apple coloca no mercado é novidade. Ela pegou de alguém que já fez, colocou o Apple Way of Life e embarcou o Google igual, Microsoft igual, e as coisas vão se ajustando. Então, eu acho que é positivo, que é um movimento positivo, e que em um aparelho com o hardware desse, do Note 8, vale a pena experimentar a assistente virtual. Eu fiquei curioso. O que será que ela pode me oferecer? Assim como eu fiquei curioso quando usava o Windows 10, eu fiquei curioso em saber o que a Cortana podia me oferecer. Hoje ela pode me oferecer muito mais do que naquela época. Assim como a Siri hoje oferece muito mais do que antes. Então, é uma questão de tempo, de ajuste. Eu estou curioso para saber o que o Note 7 pode oferecer em termos de ambiente. Já uma pessoa tweetou para mim agora há pouco, Aros, mas o mesmo problema vai persistir, aquelas aplicações infernais da fabricante. Eu disse assim, cara, esse é o mal das fabricantes que operam com o Android. O Android é o genérico.
nele ou ele cabe em tudo. O único jeito das fabricantes darem uma cara mais própria para o Android é enfiando essas aplicações, é mudando o desenho do ícone, etc. E isso acaba pesando, faz com que o software seja um pouco mais carregado, o processamento, etc. É a única crítica ao Android, que no mais é um baita de um sistema. Então, e eu estou agora, curioso para saber. Entrando nessa seara do Android aí, você meio advogado do diabo, você não acha que a Samsung vacilou em colocar o Note 8 com o Android 7.1 e não com o Oreo, né? O Android. Eu pensei isso, eu falei, porra, 8. foi lançado agora. Não dava pra. Porque aí o cara vai liberar uma atualização, acho que ele já não. Enfim, eu acho que, de novo, qual foi a grande agada do Note 7? Correr. Vamos correr porque a gente precisa fazer, porque não sei o quê. Porque ia calhar o período de lançamento do iPhone. É sempre assim, né? Eles já fazem essa jogadinha setembro, outubro. Fica sempre entre esses 3 meses os lançamentos. Especulou-se no ano passado, foi uma matéria do New York Times, que os problemas que foram verificados no Note 7 aconteceram em decorrência desse acelerado que se deu no lançamento, encurtaram o tempo das coisas. Tendo a acreditar que eles não quiseram atrasar o lançamento e não viram necessidade de já embutir o Android, sabendo que eles podiam liberar atualização de firmware, sabendo que o hardware, a máquina, ela tolera o novo Android. Eles se conversam, as empresas se conversam. Então, eles fizeram isso de caso pensado. Até porque, se a gente for pensar num troço, e aí pode ser um pouco conspiração e tal, e eu não sou um especialista em engenharia de software, tão pouco entendo de maneira técnica o hardware, eu conheço linhas gerais de ambos. O que eu posso supor aqui? Manja obsolescência programada? O cara, se ele coloca o 8, o Oreo, ele dá uma sobrevida para o aparelho que poderia ganhar, sei lá, mais 2 ou 3 atualizações. Quando eu coloco a versão anterior, eu limito o número de atualizações, logo eu também encurto a vida do dispositivo e já projeto o que vem no ano que vem, sei lá, o Note 9, uma viagem assim. Então, tem também um pouco de estratégia de mercado, é uma série de questões envolvidas, mas eu senti falta do Android Oreo. Eu achei isso Porque assim, o Oreo foi lançado ontem, né, praticamente. Foi ontem, né? Foi ontem. Ontem a gente está gravando exatamente no dia que foi lançado o Note 8, e no dia anterior a isso, a Android finalmente liberou aí o Android 8, que é o Oreo, para todo mundo. Então eu achei meio que um passo fora ali, mas dá para entender como você disse. Agora, o que eu acho que é o grande diferencial do Note, como a gente já citou, é a caneta. E uma coisa que eu achei sensacional, Aros, é a possibilidade de você fazer anotações com a tela desligada, cara. Isso eu achei sensacional. Porque... Você sabe que eu não fui a fundo nesse recurso. Uhum. Não. Mas ele lembra muito o que o Google já deixa que você faça com o Drive, o Docs. Você pode editar textos offline, depois ele recupera tudo que você fez e salva na nuvem. É a nuvem, né? Exato. E a gente está diante, Aros, do substituto do bloco de notas, entendeu? Porque você não precisa nem ligar o aparelho. Basta você sacar ali a S-Pen e você pode fazer as anotações. Se eu não me engano, dá para você fazer até 100 páginas de anotações com a tela desligada. O que é impressionante. Para muita gente que trabalha fazendo anotação, em reunião, esse tipo de coisa, é um recurso muito legal e amplia muito a produtividade do Galaxy Note 8, que eu acho que é o grande diferencial. E aí a gente cabe a pergunta, a gente está aí em vias de ser lançado o iPhone, né? O iPhone 8, ou o nome que vier a ser chamado. Edição de aniversário, data redonda, 10 anos, Exato. Portanto, senhor Tim Cook, o senhor está pressionado a apresentar algo decente. Não, com certeza, porque muito se diz, né, nos últimos, desde que Steve Jobs morreu, que a áurea da Apple, né, aquela coisa de inovação, morreu. Realmente não foram lançados produtos assim tão inovadores pós Steve Jobs, e muita gente está esperando aí
exatamente no iPhone, que promete também tem esse lance das bordas mínimas, né? Tela praticamente Tela infinita. infinita. E aí fica a pergunta com relação ao Note 8. Hoje, você acredita que a gente, historicamente, já vem tratando o iPhone como um concorrente da linha S da Samsung. Só que nos últimos anos, sempre houve essa proximidade de lançamentos com a linha Note. E a própria Apple respondeu esticando o iPhone, que era coisa que Steve Jobs nunca pensou em fazer, né? Porque para ele tinha um limite que era o tamanho da mão, né? Tinha toda uma história ali de acordo com o tamanho da tela do iPhone. A Apple correu atrás, lançou o iPhone Plus. Será que nessa concorrência não faz mesmo falta para o iPhone uma canetinha? Eu vou... Estava abrindo aqui na outra tela que eu escrevi no blog agora há pouco. E que é também uma variação disso, foi para o meu comentário de amanhã cedo no Jornal da Manhã, tá? Tá, eu vou colocar seu blog aqui no link, tá? Por favor, que é o seguinte. Talvez o Galaxy Note 8 não consiga apagar o modelo anterior da memória. E talvez nem seja preciso. O objetivo mais importante é fazer frente ao próximo iPhone, que deverá ser lançado nas próximas semanas. Eu entendo, olhando o desenho desse Note e olhando o quanto evoluiu o iPhone, que hoje a Samsung tem duas linhas que batem direto no produto que a Apple tem, que é a linha Note e a linha S. Ambos Galaxy, né? Galaxy S e Galaxy Note. Então, a família Galaxy em si, que é a família premium da Samsung, ela é a grande adversária dos iPhones. Sobre a caneta, e enquanto usuário de iPhone e de Samsung, digo a você, não faz falta. Não faz falta? Mas é uma opinião particular. Sim. Para o seu uso não faz falta. Para o meu uso não faz falta. Tanto é que eu não tenho o iPhone Plus, porque para mim não faz diferença. O meu outro smartphone, que é um Lenovo Vibe, a primeira geração, tem a tela maior que a do meu iPhone. Um pouco, coisa mínima, um pouco maior. Não sinto desconforto. Para as atividades que eu desempenho, a caneta não me faz falta. Eu, em compensação, tive a primeira linha dos tablets Note. O meu era a primeira linha, não. Acho que o meu já era segunda geração, acho. Sabe quantas vezes eu usei a caneta para fazer qualquer coisa? Zero. Acho que nenhuma, né? Você deve ter perdido zero, assim, bem redondo. Não usei. Então, para mim não faz falta. Eu sou do time Steve Jobs nesse aspecto. Sim. Não faz falta mesmo. Agora, pensando num público que vai mais aí para tua turma e de outros amigos nossos, que é o público que faz edição de vídeo, que faz edição de imagem, a galera do desenho, né, os designers gráficos, etc., eu acho que pode ser muito bom. E é um público que foi capturado rapidamente pelo Surface e abandonou o iPad. Por isso que a Apple lançou o iPad Pro. Então, veja o movimento do mercado. Esses caras, eles buscaram telas maiores, foram para o Surface animal, a Apple foi e lançou o iPad Pro. O iPad Pro, baita aparelho. Aí, a briga ficou por ali. E é que levaram a caneta para um dispositivo um pouco menor. Então, eu acho que talvez daqui a algum tempo, e aí eu faço essa leitura sem olhar nenhum número, tá? Não tenho de cabeça os dados desses segmentos, dessas categorias. Fazendo uma leitura mais geral, eu acho que tem espaço para os dois e não acho que seja do jogo da Apple colocar a canetinha ali. Acho que não faz sentido. Essa função do bloco de notas, por exemplo, é uma que pode encantar. Eu não vi não vi essa função funcionando, não vi mesmo. Mas eu já vi funcionando no Windows 10 e achei genial a correção. Você escreve e ele converte para caractere. Texto, como se fosse a máquina digitando. Isso é genial. Imagina para um jornalista que nem eu, você vai para a coletiva,
toma nota de milhares de coisas e a máquina automaticamente vai convertendo aquilo para caractere como texto digitado. Então, tem espaço. Acho que tem espaço e tem que ver como o usuário vai se apropriar. Se não der certo, tenha certeza. No ano que vem, eles tiram fora. É a evolução das coisas, né, Aros? Eu acho que o principal é que apagou, vamos dizer assim, a herança maldita do Note 7, né? Esperamos que seja no dia a dia, né, nós não tenhamos mais problemas com a linha Galaxy Note. Pois Pelo menos a Samsung espera, né? Tem um caso engraçado, eu estava outro dia numa pauta, e vários colegas e tal, e alguns falando sobre o Galaxy Note. A gente estava comentando a expectativa do lançamento e tal, e aí um deles virou e falou assim, velho, eu fiquei um mês testando esse aparelho. Quando eu vi que, depois que eu devolvi, fiz a matéria, não sei o quê, aí começaram a sair as notícias da explosão, eu falei, cara, olha o perigo, e eu não tinha noção. Então demorou para acontecer, foram algumas unidades, não foram todas, tanto é que eles fizeram lá o recondicionamento, venderam em alguns mercados, estavam procurando um mercado para colocar. Então, cara, apagou da memória? Não apagou, mas com certeza veio para ser uma memória feliz para a família Galaxy Note. Bom, para finalizar o nosso papo, eu não lembro agora qual o valor, não sei se foi falado isso na coletiva, o valor de lançamento do aparelho, quanto ele vai custar. Comentaram o valor na gringa, eu posso até pegar aqui, mas como não tem previsão, nos Estados Unidos, não tem previsão aqui no aqui no Brasil a gente não sabe ainda. Eles começaram a divulgar o valor de pré-venda. Então é o seguinte, o que tem aqui é Galaxy Note 8. Então já confirmou que quanto vai custar o produto desbloqueado nos Estados Unidos para operadoras norte-americanas e europeias. Mas aí é preço de operadora, tá? As operadoras é que põem o valor. O produto desbloqueado na própria Samsung vai ser $929 e 99 cents. Então, algo em torno de R$3.000, se a gente for desconsiderar imposto. Estou arredondando a conta, tá? Sim. Isso é só nos Estados Unidos. No Reino Unido, o valor é maior. E no Brasil, a gente nem sabe. Por quê? Porque no Brasil, a carga tributária é infernal. Você tem uma porrada de coisas que influenciam. Tem jogo de operador no meio. Tem gente que não consegue comprar. Tem que comprar só via operador. Por causa de pacote, etc. Então, não tem nem previsão e nem valor. No entanto, para quem quiser, no site da Samsung, já tem uma área para os interessados em fazer pré-venda. Então, os caras vão começar a receber informações e aí você pode saber, aí compra direto da Samsung. Mas, amigo, creia, vai custar caro. Vão ser vários trampos aí, né? Vai ser liberado a liberação comercial a partir do dia 15 de setembro, né? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E na Europa, eu fiquei sabendo que os primeiros compradores vão ganhar o Dex Station, que é o negócio lá para transformar em desktop e tal, não sei o quê. E, enfim, aqui ainda a gente vai esperar para saber. E é interessante também que quem teve o Note 7 e precisou devolver o aparelho, isso é legal. Vai ganhar um desconto. Os caras ganham um belo desconto, quer dizer, um belo desconto, vão ganhar um bom desconto. $400, se eu não me engano, de desconto no já é alguma coisa. Vão ganhar um desconto legal. E de todo modo, volta àquilo que a gente estava falando, né? É uma posição interessante da Samsung, respeitosa com a comunidade, com os caras que vão comprar, e que é uma marca tradicional e que não podia se queimar por isso, né? Em tempos de internet seria muito fácil a Samsung se queimar com um posicionamento errado. Ponto para o time de comunicação que conseguiu gerenciar a crise de uma forma bem legal. Bom, agradeço demais ter aqui Carlos Aros, jornalista da Jovem Pan. Você pode acompanhar o Carlos Aros aí diariamente na Jovem Pan, aí nas ondas do rádio da Jovem Pan, também na internet, a Jovem Pan agora. E também acompanhá-lo no blog dele, o Tech News. Qual é o endereço, Aros? blogjp.com.br/technews.
E pode também me seguir lá no Facebook, que todo dia tem... No Facebook e no Twitter tem um papo sobre tecnologia, estou publicando coisas, etc. É uma conversa sempre legal. No Twitter é @cauaros e no Facebook é jornalista Carlos Aros. Ou, aliás, Carlos Aros, jornalista. Jornalista. Um prazer imenso, uma honra recebê-lo aqui. Espero a gente ter esse papo mais vezes. Foi muito legal, Aros. Eu Obrigadão, acho, viu? sou favorável a fazermos um troca-troca tecnológico. Uma semana no teu canal, na outra semana a gente faz na minha página no Facebook. E aí a gente vai sempre atualizando as conversas. Show de bola, por mim tá fechado. Então, fechou. Valeu, Rodrigueira. É isso aí, Aros, muito obrigado. E a gente vai estar aí de volta daqui a pouco aí, eu acho, espero, né? Para quem acompanha o canal aí, exatamente. Para quem acompanha o canal, se loga, eu fiquei muito tempo sem produzir conteúdo, mas nesse período a gente ultrapassou os mil inscritos. Então tem que dar joinha no canal. Exatamente, tem que dar like, tem que compartilhar para todo mundo aí que curte a tecnologia, porque a nossa função, a minha e do Aros também, é descomplicar a tecnologia para as pessoas, né, Aros? É isso, a tecnologia é um troço que não pode ser um bicho de 7 cabeças, tem que estar fácil na nossa vida, a gente tem que entender os porquês. Aí os geeks de plantão, vamos atrás da informação. É isso aí, bom, um abraço e até a próxima. Valeu, gente!